Estamos de volta com o programa Retratos e hoje conversando com o sociólogo Ruda Riz, que lançou o livro Nas Ruas, com uma análise sobre as manifestações vividas pelo país em junho do ano passado. Ruda, falávamos sobre o grupo Black Blocs, que também surgiu dentro dessa onda de manifestações. Você nos contava que Black Bloc é uma tática, né? Assim como a tática de jogo de futebol, o 4-4-2, por exemplo, que você exemplificou muito bem. Essas pessoas, esses jovens, muito bem articulados e que participaram, inclusive, de movimentos em outros países, é isso, Ruda? Vários falam o seguinte, porque lá no Occupy dos Estados Unidos, aí eu falava para eles, mas como que você sabe detalhes? Falava a foto e mostrava o celular. Olha eu aqui, eles estavam lá, estavam no Egito, viajaram para Portugal e para Espanha discutindo com o pessoal lá dos indignados. Eles têm uma articulação e eles, através do Hangout do Google, eles se comunicam ainda através de videoconferência com frequência, né? Nós estamos falando de rede internacional, né? Vários falam várias línguas, né? E há uma cultura anarquista ou autonomista muito forte nessa geração, mas muito forte. Essa coisa da desconfiança do poder institucionalizado, né? E a ideia do faça você mesmo, né? Então, eles são muito diferentes. Vou primeiro pegar Black Bloc, mas eu queria citar alguns outros tipos. Vamos citar. Porque a gente talvez não tenha muita clareza, a imprensa não conseguiu perceber ainda. Os Black Blocs, então, na verdade, não são mas é uma tática, né? Tem um manualzinho internacional. Você tem os anarquistas que falam o seguinte, nós temos dois grandes objetivos como anarquistas. A primeira e nós somos de fácil identificação, todos nós vamos de preto, da cabeça aos pés. Portanto, dizer que a gente se esconde não é verdade. E é verdade, e eles têm razão. Eu lembro nas manifestações, eles em bloco, todos de preto, passando do meu lado. Qualquer pessoa e a polícia sabe quem eles são. No Facebook eles estão lá também. Estão lá, eles não se escondem, no Twitter. Bom, o fato básico é o seguinte, eles então têm dois objetivos. Começa a ter ataque da polícia, eles vão para frente para dar o corpo. Qual é o objetivo? Os manifestantes se dispersarem, ter condições de fugir para não apanhar. Interessantíssimo isso. Inclusive, eu conversei com vários sindicatos de professores, inclusive de São Paulo, do Rio, o CEP, o Sindiúti aqui em Minas, e vários professores dirigentes falaram, você sabe que hoje a gente está lembrando das greves que a gente fazia, eles já apareciam e colocavam a mão na gente, tudo de preto, os meninos falavam assim, fica para trás, deixa que a gente resolve. Eles dão o corpo, eles são, você não vai acreditar, mas eles são pacifistas. Eles citam Gandhi como referência. Então eles dão o corpo que era a política da não violência de Gandhi. E é interessante você falar isso porque eles tiveram uma conotação totalmente negativa, na minha opinião. Exatamente, porque eu acho que as pessoas... Primeiro que havia um terror nos governos, falando, esses caras vão derrubar a gente e estão perdendo a popularidade o tempo inteiro, tinha que falar algo. E segundo, porque eu acho que no caso de muitos de nós não fomos conversar com eles. Então a gente não deu voz para eles, né? O segundo objetivo, que aí também muda um pouco o perfil público. Eles tinham, desde Seattle, né, já nos Estados Unidos, eles tinham 25 a 30 empresas internacionais numa listagem que eles avaliavam que eram empresas que exploravam trabalhadores ou animais. Redes de fast food que fazem comida, eles exploram animal, ou então empresas que há acusação de usar trabalho escravo. Empresas de cosméticos, enfim, várias. De vestuário e tal. E essas empresas passaram a ser alvo dos americanos, aí não são mais os europeus, usando a tática Black Bloc, porque a imprensa não cobria mais o confronto e as manifestações pacíficas. Eles falam, nós temos que criar alguma coisa para a imprensa nos ouvir. E aí eles passaram a quebrar as fachadas dessas empresas. E é engraçado que quando eu conversava com eles aqui, os anarquistas, né, aqueles que usam a tática, eu falava assim, por que vocês são tão violentos e ficam quebrando as empresas? Eles falavam, nós não somos violentos, nós nunca atacamos nenhum ser humano, nunca. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu continuava insistindo, mas por que quebra vidro? E eles, com a ironia típica da idade, viravam para mim e falavam assim, nossa, Ruda, como você gosta de vidro? E eu ficava desconcertado. Eles são muito irônicos, meio cínicos, né? Então eles dizem basicamente o seguinte, nós nunca vamos atacar a gente. E a gente só vai em manifestação. Portanto, eles não ficam na calada da noite e tal. Acontece que na esteira desse tipo de atuação, aparecem muitos jovens da periferia. Em São Paulo, mas principalmente aqui no Rio. Esses jovens não são anarquistas. Não têm linha teórica.
e muitos deles apareceram, principalmente no dia 22 e 26, eram a maioria. E esses jovens, eles que moram na periferia, são fáceis de identificar, usam chinelo, não têm o perfil de estudante universitário dos anarquistas. E eles vão porque eles apanham da polícia na periferia, eles foram para a desforra. E, finalmente, um terceiro grupo minoritário, que eu não entendo por que os governos não falam para nós. Isso é uma questão de utilidade pública, que é o crime organizado. O Comando Vermelho e o PCC saíram no final da Copa das Confederações e instigando a polícia para vir porque eles queriam tiroteio. Então nós tivemos um momento de tensão e eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo no início desse ano, que o título era Os Black Blocs e os 50 Tons de Vermelho, para justamente falar, olha, não existe um Black Bloc. E por que o governo fala só dos jovens e universitários que é muito fácil localizá-los? Por que não fala dos outros? Eu acho que está na hora da gente discutir um pouquinho melhor. E a dificuldade até de se entender esses atos violentos dentro dessas manifestações, né? Não simplesmente rotular um agente causador daquele ato violento. Eu posso até criticar. Não Exatamente. Pode quebrar o patrimônio, mas pelo menos eu tenho que falar sobre o que eles estão fazendo. Com certeza. E não inventar algo que eles não são. E o resultado disso, Rudá? Eles estão preocupados com algo concreto? Não. Eles estão preocupados, por exemplo, na Europa, eles falam o seguinte, quando a gente pergunta isso, o que deu? Eles falam, nossa, que visão produtivista. Eles falam, é a própria manifestação que abre espaço para as pessoas falarem o que querem. E na hora que elas falam, elas vão construindo, no caminhar, um novo país. Nós não estamos preocupados em apresentar uma pauta, eles dizem, e uma proposta acabada para dizer o que a gente quer. Para mim é uma loucura. Mas, de qualquer maneira, se nós... E aí esse capítulo que a gente tenta dialogar com as questões internacionais, o penúltimo fala exatamente de Belo Horizonte, como é que eles se organizaram. Sim. Mas esse capítulo das lutas internacionais deixa claro que no mundo inteiro, nesses 12 anos do século XXI, nesses 14 anos, desculpa, do século XXI, todas essas manifestações foram muito parecidas. E mesmo quando derrubaram o governo, ou ampliaram a democracia, 2, 3 anos depois, quem estava no poder voltou. Então, é um movimento que tem uma característica da provisoriedade. Eles não têm porque não tem liderança, não tem um diálogo com o campo institucional, com o Estado, com a política. É o próprio movimento que interessa a eles. Não é um resultado em si. É uma maneira de pensar muito diferente da minha. É a forma de se expressar. Não, é do que a gente está acostumado a ver, né? E o impacto disso para as eleições? Eu acho que depende de como a seleção brasileira se sair. Se ela ganhar, o impacto é quase zero. Se a seleção brasileira perder e for um fracasso, a vergonha e assim, a frustração dos brasileiros, no momento que a economia está morna, sabendo que tem gente na rua, tem um canal de expressão, aí pode ser que tome volume e chegue perto do que foi o ano passado. Aí o impacto sobre a eleição vai ser forte. Aí é inevitável. Mas é uma incógnita ainda. E o que eu ia te perguntar, principalmente já falando aí desse impacto para as eleições, as instituições democráticas que já estavam fragilizadas, né, do ponto de vista dos jovens, continuam fragilizadas e isso ainda é motivo de sair às ruas. E eu acho que sem reforma política, os partidos, nossos governantes, estão fadados ao fracasso eterno. Ou seja, você acredita que esse governo federal vai ter legitimidade em 2015 se ele se reeleger? E se a oposição ganhar, vai conseguir domar esse país? O fato é que nós não temos mais representação formal no Brasil. A grande questão posta a partir de junho de 2013 é quem nos representa? Eles estão realmente falando sobre nós ou eles estão falando só dos interesses dele? Isso é o mundo inteiro que está falando. Carnaval político, né, que você citou. É um carnaval citou. político. É um carnaval em que todos saem, uma coisa meio descompromissada, mas que muito brasileiro. Né? Rudá, adorei a conversa. Fica aqui o convite para você que acompanhou o programa, ficou curioso, né, sobre essas manifestações, adquirir o livro nas ruas, dar uma lida, uma folheada. Não tem muita regra para ler o livro, né, Rudá? Pode começar pelo capítulo que você quiser. E, além disso, as fotos já falam por si, né? Já dizem muito. Então,
fica aí o convite para você entender mais sobre essas manifestações e a gente ficar com esse olhar atento, a gente tentar não julgar, mas sim compreender esse movimento que está para voltar aí em junho com a Copa do Mundo. Rudá, obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes. É só convidar. Obrigado. E o Retrato de hoje chegou ao fim. Se você quiser sugerir algum entrevistado, enviar críticas ou comentários, é só entrar em contato conosco pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também nos acompanha pelo Facebook e se você quiser rever algum programa, é só entrar no site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Te espero, até lá.